emergência, pode fazer até uma CTI, na verdade. Paciente que tem infusão de vasopressor, de inotrópico, é indicação formal você ter a monitorização por arterial invasiva, né? Por exemplo, também acabou de ter aí aula de trauma encefálico, né? Ali dentro a bolinha mexendo ali, mostrando que está certo o lugar. Outra monitorização de rotina que nós usamos é o eletro, né? Em relação às indicações, principalmente para ver se você está tendo progressão do infarto ou da isquemia, se você está contendo um novo superdegeneramento, ou está diante de uma arritmia, né? Você poder tratar. Em anestesia, a gente usa o sistema de 5 eletrodos e, essencialmente, sempre tem que ter essas duas derivações, a D2 e a D5, porque a união dessas duas derivações dá até 90% de detecção de problemas, tanto de ritmo quanto de isquemia. Aqui falar um pouquinho sobre essas monitorizações que são bem da parte hemodinâmica, né? O catéter de Swan-Ganz, a PVC e a PAI. PVC e a PAI são basicamente monitorizações de volume, né? De volemia do paciente. A PVC e a Swan-Ganz você vai usar como técnica de instalação, normalmente a técnica de Seldinger. Daqui a pouco a gente vai ter um videozinho aí também mostrado. A PAI é uma monitorização que a gente só usa em cirurgia cardíaca, porque você só consegue acessar o ato esquerdo com o tórax aberto, né? Na verdade, a externa aberta. E o grande lance aqui do Swan-Ganz é que ele é um monitor que te dá um número imenso de variáveis, né? Ele te daria, basicamente, o que você precisaria saber em relação à função do coração, como é o índice cardíaco. Ele te dá como está o estado da sua vasculatura periférica através da resistência vascular. Ele te dá a possibilidade de você saber se o teu paciente está tendo hipertensão pulmonar, que isso é uma complicação extremamente grave e deletéria para os pacientes. E assim como a monitorização pela PNM, ele também te dá a possibilidade de colher exames, né? Você pode coletar o sangue venoso do átrio esquerdo, do átrio direito, perdão. Aqui o catéterzinho propriamente dito, com as várias vias dele. Aqui eu vou mostrar a técnica. Essa técnica é legal porque você, na verdade, é uma técnica de função venosa central. Às vezes, você na faculdade não tem essa vivência, assim, acompanha muito ambulatório, ou muita enfermaria, e não vê esse tipo de coisa acontecer. Ele já identificou a veia subicular direita, né? A esquerda não, a gente evita, aspirou meio sangue, agora ele vai passar o cateterzinho aqui. Esse cateter ele pode ser visto na radioscopia, até porque quem inventou essa técnica foi um radiologista, o Seldinger. Nesse momento é sempre importante estar de olho no teu monitor, no teu escopo, porque esse passar de catéter faz muitas vezes arritmia, né? Vai dar um piquezinho na pele aqui para dilatar, mas ainda assim vai passar um dilatador por dentro do catéter. Melhor do guia, né? O catéter é que vem depois. E agora vai passar o catéter por dentro do guia. É uma técnica simples, é uma técnica rápida, mas muitas vezes vai salvar você CTI ou na emergência, se você não consegue acesso, precisa de alguma forma infundir volume, infundir algum tipo de medicação, está na mão, pede seu kitzinho de função profunda e vai lá. Aqui é uma outra monitorização que está cada dia mais em uso nos centros cirúrgicos em relação à parte da cirurgia cardíaca, que é o eco transesofágico, diferente do eco transtorácico, né? Que aqui você consegue ver os eventos durante a cirurgia. Aqui, por exemplo, um close de uma área acinética do coração. Você vê que o ventrículo praticamente não bate ali. Aí depois da revascularização, no primeiro momento, né? Começa a ter um pouco mais de contração e daqui a pouco eu vou mostrar já com a função bem melhor, assim, bem mais restabelecida, uma ejeção bem mais bem feita aqui, né? E
E vamos começar a preparar esse nosso paciente para a cirurgia propriamente dita, né? Aquilo que foi conversado pelo Ferramone antes, de você ter o teu material de PE, é sempre importante. Em anestesia, isso é do dia a dia. Chegou no centro cirúrgico, é a primeira coisa que a gente faz. Mas isso vale também para você, na sua emergência, na sua enfermaria. Ter tudo na mão, né? As lâminas de laringo funcionando em tamanhos diversos, as câmaras de Guedel de tamanhos também diversos. Uma coisa importantíssima, sempre ter uma coisinha para aspiração, porque às vezes você tem secreção na via aérea, o tubo de diversos tamanhos, já testado, o cup. Aqui não mostra na foto, mas eu te garanto a vocês que aqui embaixo a gente tem bastante tubo, tem bastante Guedel e várias lâminas. Em relação à preparação de aparelhos e sistemas, para o anestesista, isso também é rotina. Você testar o seu aparelho, ver se o seu respirador está funcionando, se você tem oxigênio na rede, se você tem anestésico inalatório lá no vaporizador. Uma coisa importante sempre, ter uma fonte alternativa de oxigênio. Aqui acabou aparecendo meio que sem a gente preparar, mas foi bastante ilustrativo. Sempre tem que ter uma outra fonte, porque às vezes a rede de oxigênio cai no centro cirúrgico. Incomum, mas acontece. Material de ressuscitação, ainda mais num paciente infartado. Imagina, não é comum, mas pode acontecer depois que você induz ou no começo da cirurgia esse paciente parar. Você tem que estar já na mão com as drogas e principalmente o desfibrilador tem que estar em sala, né? E testado com os pais. Bombas de infusão, caso aconteça qualquer coisa, é sempre bom já estar em sala. Aqui, continuando a preparação do paciente para a cirurgia, né? Como é uma cirurgia com bastante potencial de sangramento, é importante você ter catéteres calibrosos, né? Aqui a gente sempre usa, pelo menos, um gel 14, um catéter 14 periférico, mais o catéter de função venosa profunda, né? É até meio paradoxal, a gente tem a possibilidade de infundir bastante volume rápido, só que no paciente de cirurgia cardíaca você tenta infundir o mínimo possível, e lá na frente a gente vai explicar por quê. As drogas aqui todas já preparadas, estipuladas, as drogas de emergência à direita. Eu falo um pouquinho de técnica anestésica, acho que não vem ao caso aqui discorrer muito sobre técnica, mas para ilustrar, sempre bom ter cultura médica. A nossa técnica anestésica, na verdade, começa na noite anterior do procedimento. A gente começa com a pré-medicação, a gente entrevista o paciente, conversa com o paciente, vê se ele tem condição de receber essa pré-medicação. Normalmente a gente usa o Dazolão ou o Diazepam, né? Para o paciente chegar tranquilo, menos ansioso, isso já vai te dar uma ajuda, que a pressão dele normalmente vai ficar mais baixa. Em relação às técnicas, a técnica anestésica para a cirurgia cardíaca é a conhecida técnica de opiose em doses altas. A clássica que fazia antigamente era você usar litros de morfina, pode dizer, mas ela tinha um problema sério, o paciente demorava até 24 horas para acordar. Atualmente, a nossa técnica ela já é um pouco mais, ela ainda é bastante alta a dose, mas já usamos outros anestésicos, na verdade. A técnica é basicamente de fentanil, com anestésico inalatório, com uma ketamina, aí depende muito do gosto do anestesista. Aqui é a mesma coisa que o Ferramone falou, só que aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui a gente não quer que o paciente tenha pico hipertensivo, mas também a gente evita de toda forma hipotensão, porque hipotensão tem o poder de fechar ainda mais o vaso já lesado. Em relação aos hipnóticos, a nossa escolha, quase que 100%, é do etomidato. O etomidato é uma droga que dificilmente vai te dar problema numa intubação da parte hemodinâmica. Diferente do propofol e diferente também do tiopental, que foi falado anteriormente. O tiopental é uma droga que tem que ser usada com cuidado. Se o paciente tem já doença cardíaca, você pode afundar ele ainda mais. Em relação às relações musculares, para a parte da cirurgia cardíaca, não tem muita diferença. Uma coisa que até vou usar como gancho da outra palestra, que ele não falou, é que em relação à succinilcolina, não é todo mundo que vai poder sair fazendo succinilcolina. A succinilcolina ela só pode ser feita em pacientes que não tenha hipercalemia. Se esse paciente tiver hipercalemia e você fizer a succinilcolina,
Pô, se prepara que você vai ter que fazer ressuscitação desse paciente por hipercalemia. Esse paciente vai parar e a causa vai ser por hipercalemia. Sempre importante, pode ser besteira, mas o paciente para. Em relação aos opioides, normalmente a gente usa ou o fentanil ou o sulfentanil. São opioides de alta potência, opioides sintéticos. No meu caso, eu tenho preferência pelo fentanil, que é um opioide que tem um caráter hemodinâmico mais suave, você tem mais mão para conduzir. E até para pegar também como ligação com a outra aula, né? Ele usava de 1 a 3 ml para entubar o paciente. Para você ver como essa técnica para anestesia geral, para cirurgia cardíaca, ela usa bastante fentanil. A gente usa até 30 ou mais ml, assim, para ter condição desse paciente operar. Em relação à manutenção, normalmente a manutenção ela é inalatória. Eu coloquei ou porque durante a SEG, muitos aparelhos não tem como você manter a manutenção inalatória no aparelho. Aí você acaba partindo para uma técnica venosa, uma midazolam, com um relaxante muscular, uma ketamina. Aí vai dependendo do colega. Aqui eu vou mostrar a indução, na verdade a intubação, ilustrar um pouco aqui também o que a Ramon falou. Lógico que aqui é uma intubação eletiva, né? O postinho estendendo a cabeça, tudo jogando a favor. Ali atrás dá para ver que o paciente não reagiu, está bem tranquilo, tirando a interferência que deu agora, mas soplar o cuff, aí a gente vai testar se esse tubo está seletivo ou não. Aqui no caso a gente tinha certeza que tinha entubado, por isso que eu não fui no estômago, mas seletivar sempre tem que testar. No caso estava seletivo, tracionei um pouquinho, normalmente seletivo à direita, a escuta dos campos pulmonares ficou igual, está liberado, tranquilo. O paciente não teve grandes alterações hemodinâmicas ali por conta da técnica. Vou mostrar um pouquinho dos tempos cirúrgicos, né? Aqui o começo, propriamente dito, da cirurgia, a incisão da pele, preparação para a esternotomia e juntamente com a dissecção venosa, normalmente são tempos que acontecem em paralelo. Apesar disso tudo, não são tempos de grande estilo, para paciente não tem muita dor aqui. Aqui mostrando os nossos colegas secando a veia safena, né? Ficou meio azul, mas não sei porquê. Aqui em detalhe, a veia. E aqui, para o anestesista, é um momento crítico, que é a esternotomia. A esternotomia é você serrar o externo do paciente. Aqui, no caso, a gente tem a ilustração das serras, a serra normal e a serra para reoperação. Por que isso é crítico? É conhecido que a esternotomia é o maior estímulo álgico que o paciente pode ter, ou seja, a maior dor que um paciente pode sentir é a esternotomia. Se esse paciente não estiver bem protegido, com um bom plano anestésico, o que acontece? Na hora que serra, ele acaba, o paciente fica na mesa. Por isso que você tem que estar ligado. Começou o preparativo para a esternotomia, você começa a correr atrás do teu opioide, aprofunda o teu plano para não evitar que esse paciente pare na hora que acontece a esternotomia. Aqui, justamente a dissecção da artéria mamária interna, né, aqui por dentro, sendo dissecada do gradil postal. E aqui falar um pouquinho da preparação para a circulação extracorpórea. Né? Antes de tudo, você tem que saber o estado de coagulação desse paciente, se ele, como ele está pré a heparinização. Para isso, você usa um teste de beira de leito, que é o teste de coagulação ativada. Um teste simples, você colhe uma amostra de sangue, normalmente já do átrio direito, e põe numa boletinha e deixa um aparelho que vai te dar o tempo, em quanto tempo vai ter essa coagulação. Depois disso, o cirurgião já faz a heparinização, a gente usa a heparinização plena, 3 mg de heparina por quilo, e vai começar a se preparar para instalar as câmeras da SEC. Né? Aqui é o aparelhinho da TCA, o resultado é dado em segundos, e aqui ele está começando a confeccionar as bolsas para as cânulas da SEC. Aqui
Aqui é a aorta, né? Ele está fazendo a cânula da aorta. Aqui é o átrio direito, ele já preparou a bolsinha para receber a cânula que vai drenar o coração. Aqui instalando a cânula, a aorta, né? A cânula que vai fazer a perfusão proveniente do paciente, do átrio direito, vai fazer a drenagem desse sangue. Em relação à circulação extracorpórea, você pode fazer a sua revascularização sem a circulação extracorpórea, só que tem alguns vasos que você não vai conseguir acessar se você fizer sem a revascularização. Ou se fizer, vai ter uma repercussão hemodinâmica muito intensa para o paciente. E até com uma questão propriamente de conforto do cirurgião, de segurança, de poder fazer uma anastomose mais tranquila, sem o movimento do coração, a gente acaba utilizando a circulação extracorpórea. Em relação àquilo que eu falei antes, que era meio paradoxal, a gente ter bons acessos e não poder passar volume. Por quê? Exatamente por conta da extracorpórea. A extracorpórea, para você preparar o circuito da máquina, você acaba utilizando solução cristalóide. Lógico que você poderia usar sangue. O problema de usar sangue seriam diversos, né? Desde a infecção até coisas mais práticas, né? Sangue não é um produto que você tem com tanta facilidade, assim. É difícil você conseguir sangue. Por isso você tem essa liberdade, você pode usar a solução cristalóide no teu aparelho de sangue. Contudo, qual é o problema disso? Ela faz a hemodiluição. Hemodiluição é sinônimo de anemia. O paciente faz uma anemia aguda. O que contrabalança esse problema é a hipotermia que a gente usa nesses pacientes. A hipotermia diminui a exigência metabólica do organismo. Ou seja, o paciente acaba sendo protegido por isso, né? Em relação às complicações da extracorpórea, são inúmeras, mas basicamente vai destacar são em relação ao tempo, né? Você, teoricamente, deve ficar em extracorpórea por mais ou menos, no máximo, 90 minutos. A partir daí, você já começa a ter as repercussões, tipo hemólise, tipo perda de plaquetas, porque o aparelho segue e faz destruição de plaquetas. Você começa a ter sangue na urina. Tem uma série de coisas que você tem que evitar em relação à extracorpórea, principalmente do tempo, né? Aqui é o nosso aparelho de extracorpórea. Lá, na verdade, nós temos dois, né? Esse chegou agora, da Braga. Aqui ele mais detalhe. Aqui, na verdade, é quem dá o fluxo, né? A bomba centrífuga. E aqui é um videozinho para ilustrar isso que eu estou falando, né? Que é meio difícil de pensar como funciona e tudo, mas vamos ver se a gente consegue ilustrar um pouco. O perfusionista ligando a bomba, aqui mostrando como é feito, né? Isso aqui é feito por força magnética, né? Que gira e acaba levando para frente o fluxo. Aqui, propriamente dito, está entrando em seque. Abriu a cânula para drenagem, está vindo sangue do lado direito. Vem, cai na cardiotomia, aqui no reservatório, passa pela sua bomba centrífuga e vai retornar já por aqui para o paciente lá pela artéria aórtica, né? É dessa forma que a circulação vai ser mantida durante o período da cirurgia propriamente dita. Aqui é um outro aspecto mostrando a SEC entrando no campo. O sangue vai sair por essa cânula e vai ser infundido pela aorta pela outra cânula, né? O cirurgião deu ok, começou a perfusão, o sangue começou a ser drenado aqui pelo lado direito. Aqui a gente já vai ver, ficando mais claro, não sei se vai dar para ver a solução cristalóide entrando aqui. E já vai começar também a misturar o sangue que está sendo drenado aqui. Isso aqui vai começar a ficar vermelho, começou a passar sangue já para o paciente, começou a perfusão. Nesse momento o paciente ainda está em paralelo. Tem a bomba cardíaca, mas também já tem a SEC rolando aqui. Aqui mostrando mais em relação à cardioplegia. Como a gente faz para o coração parar, né? A primeira coisa é a instalação do clamp aórtico. Esse clamp aórtico tem que estar abaixo da cânula
de perfusão, né? Se estiver acima, vai parar a perfusão. Cortou a saída de sangue do coração, ou seja, não tem mais sangue vindo pelo ósseo, né, para as coronárias. Aqui, por esse cateter, está bem desfocado, mas está sendo feita uma solução cardioplégica, é uma solução rica em potássio, que vai fazer a lentificação do coração e o cessamento dessa mobilidade. Né? Você vê que parou ali o coração depois de ter recebido a solução. Aqui, só ilustrando que já não tem mais atividade elétrica depois da supressão pela cardioplegia, não tem mais ventilação, a temperatura está caindo, só que foi aquilo que a gente falou lá atrás na monitorização. O paciente continua tendo pressão, e essa pressão não é pulsátil, ela é uma pressão linear, uma pressão baixa. Você não teria como aferir essa pressão pelo manguito. Por isso que é importante você ter a sua pressão invasiva. Aqui mostrando os enxertos, na verdade é a coronária, a área interna sendo preparada para a anastomose, um pouco mais disso. Aqui já confeccionando a anastomose propriamente dita, aqui é uma coronária esquerda, está anastomosando com a área interna. Aqui a anastomose já feita. Essa é aquilo que a gente fala, né? O conforto para o cirurgião. Imagina fazer essa estrutura que é uma coisa micro, com o coração batendo. Tem técnica para fazer isso? Tem, mas essa acaba sendo mais segura. Outro momento crítico para a parte da anestesia e para o paciente, provavelmente dito que é o desmame da SEG, seria o retorno da função autônoma do coração. Para você ter o coração assumir novamente a ejeção, a função cardíaca, é importante que você tenha medidas, você tenha suporte para esse coração poder responder bem. Em relação aos exames laboratoriais, evitar distúrbio isocatolítico, distúrbio ácido básico, a gente sempre faz gasometria seriada. Na verdade, a gente faz uma antes do paciente entrar em SEC, normalmente depois de entrar em SEC de meia hora, para ver se a gente tem alguma coisa para melhorar, se a gente pode diminuir uma acidose ou diminuir uma hipercalemia. Em relação a medidas de suporte, normalmente esse paciente vai precisar de suporte farmacológico, ou do seu inotrópico, uma dobuta, uma nora, uma dobuta, uma dopa, ou vasopressor através de uma noradrenalina. Mecânico, através do marca-passo transmural. Você passa diretamente no músculo do coração os fios de marca-passo e com um gerador externo você consegue dar estímulo a esse coração. Em relação às medidas de suporte mecânico, vou mostrar um vídeo mais na frente para explicar algumas delas. Tem muitos. Reaquecimento. Isso aqui é bastante importante para esse paciente, porque lembrar, hipotermia faz fibrilação.